Demitiu? Cuidado com o que vem depois. Muitos empregadores acreditam que ao encerrar o contrato, o problema acabou. Mas é justamente nesse momento que surgem os maiores riscos trabalhistas. Eu sou Cíntia Arboés, advogada do escritório Alex Abreu Advogados, e hoje vou te mostrar como conduzir a rescisão e o desligamento de forma correta, conhecendo os direitos do trabalhador e evitando prejuízos para a sua empresa. Mais da metade das ações trabalhistas no Brasil são motivadas por erros em rescisões. Um cálculo incorreto, um pagamento fora do prazo ou até mesmo um documento mal preenchido pode gerar multa do artigo 477 da CLT por atraso no pagamento, multa do artigo 467 da CLT por não quitar valores incontroversos e até indenizações adicionais por danos morais ou reversão de justa causa. Rescisão é um ato jurídico que exige atenção técnica das empresas. Agora nós vamos falar sobre rescisão e direitos do trabalhador. Vamos entender os principais tipos de rescisão, os direitos do trabalhador e os cuidados que o empregador deve ter em cada caso. No caso de pedido de demissão, que está lá no artigo 487, parágrafo 2º da CLT, os direitos do trabalhador em regra são saldo de salário, férias vencidas se houver, 13º salário proporcional, férias proporcionais e aviso prévio, que se não for cumprido pelo empregado, poderá ser descontado pelo empregador. E o empregado não terá direito ao saque do FGTS e nem também ao seguro-desemprego. Quais são os cuidados que o empregador deve tomar? Primeiro, confirmar o pedido voluntário e de próprio punho. Segundo, recomendar a assinatura de testemunhas no aviso. E também observar se o empregado possui estabilidade. Porque se ele possuir estabilidade gestante ou for cipeiro, é necessária homologação judicial. E essa rescisão futuramente pode ser considerada uma fraude. Em casos de dispensa sem justa causa, prevista lá no artigo 477, os direitos do trabalhador em regra são saldo de salário, o aviso pode ser trabalhado ou indenizado, 13º proporcional, férias vencidas e férias proporcionais mais 1/3, depósito integral do FGTS de todo o período do contrato, multa de 40% sobre o FGTS e o empregado ainda tem direito ao seguro-desemprego se ele tiver o período necessário de contrato. Quais são os cuidados que o empregador deve tomar? Primeiro, pagar todas as verbas em até 10 dias corridos, entregar o termo de rescisão contratual ao empregado e os demais documentos relativos à rescisão. É necessário também conferir se os cálculos e os recibos estão todos assinados. Qual é o risco mais comum? Atraso no pagamento, e isso pode gerar multa automática. Outra forma de rescisão contratual é a dispensa por justa causa, que ocorre quando o empregado comete uma falta grave. Quais são os direitos que esse empregado tem? Saldo de salário, férias vencidas. E não há aviso, não há 13º proporcional, não há férias proporcionais, não há multa de 40% e o empregado também não saca o FGTS. Quais são os cuidados que o empregador deve ter? Primeiro deles, comprovar a falta grave cometida pelo empregado e aplicar imediatamente após a falta a rescisão. Manter provas documentais e testemunhais da infração e seguir o princípio da graduação das penalidades, quais sejam advertência, suspensão e justa causa. Qual é o maior risco desse tipo de rescisão? A reversão judicial por ausência de provas pelo empregador. Existe também a rescisão por acordo, que é uma inovação da reforma trabalhista, que está lá no artigo 484 da CLT. Nesse caso, os direitos do trabalhador são
Aviso prévio pela metade, se indenizado, 20% da multa do FGTS e o empregado só vai sacar 80% do FGTS. Ele vai ter direito a férias, a 13º proporcional e não terá direito ao seguro-desemprego. Quais são os cuidados que o empregador deve tomar? Primeiro, garantir que o acordo seja voluntário e formalizar por escrito. Evitar que isso pareça uma dispensa simulada e guardar todos esses documentos e comprovantes de pagamento. Qual é o risco comum? Fraude para liberar seguro-desemprego indevido. Outra forma de rescisão é a famosa rescisão indireta prevista lá no artigo 483, que ocorre em razão da falta cometida pelo empregador. Normalmente, ela é declarada em ação trabalhista. Quais são os direitos desse empregado? Saldo de salário, aviso, 13º, saque do FGTS e multa de 40%. Atenção! Verificar se já existe uma ação trabalhista requerendo essa rescisão indireta. E se não houver, suprir todas as irregularidades que a empresa possa ter cumprido. É necessário que a empresa sempre demonstre boa fé no cumprimento das suas obrigações contratuais. E, para finalizar, cada tipo de rescisão traz direitos específicos para o trabalhador e deveres para o empregador. O segredo para evitar prejuízo é agir com técnica, cumprir os prazos e documentar tudo. Demitiu? Cuidado com o que vem depois, porque uma rescisão mal feita pode custar o triplo dos gastos de uma rescisão comum. Se você é empregado ou gestor do RH, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui eu ensino como aplicar corretamente a legislação trabalhista e proteger a sua empresa de passivos.